Fala galera, beleza? Estou passando aqui para mostrar essa planilha de gestão de acidente para vocês. Então, como todas as nossas planilhas, tem aqui a aba de instruções, também tem a parte de iniciar. Então, clicando aqui no iniciar, você vai cair no menu. No menu tem os seguintes dados: tem cadastro, tem acidentes, tem plano de ação, SWOT, relatórios, dashboards e por aí vai. Então, clicando aqui no cadastro, você vai poder fazer o cadastramento a princípio de todos os colaboradores. Aqui na aba de acidente, você vai cadastrar os locais de lesões, os tipos, quais são as origens, quais são as consequências e quais são os agentes causadores. Então, você faz todo esse cadastro aqui, que a gente vai usar ele quando a gente for lançar um acidente aqui na nossa planilha. Então, ocorrendo um acidente, você vai entrar aqui no ID, você vai colocar qual a data, qual a classe, você vai colocar o nome do colaborador, ele já vai puxar automaticamente o cargo. Você coloca quanto tempo ele tem de função, ele também já vai ter puxado automaticamente o setor. Coloca qual turno ele trabalha, qual que é o gênero, qual a idade, qual a descrição detalhada do acidente, qual a atividade que estava sendo realizada, qual que foi o local da lesão, qual que foi o tipo de lesão, qual que foi a origem da lesão, qual agente da lesão, qual a gravidade, qual a consequência, qual foi o tempo que o colaborador ficou afastado, né? Quantos dias ele teve de afastamento, quantos dias ele ficou restrito, né, a executar a atividade. Então, às vezes ele volta do afastamento, mas ele ainda está com restrição para executar aquela atividade. Ele pergunta se foi emitido a CAT, ele fala aqui também qual que é a situação, então você já concluiu toda aquela investigação, todo aquele processo de afastamento ou não, ele ainda está em aberto. E, por último, tem a data de conclusão. Com isso, ele vai fazer uma análise aí para você, né? Você também tem um campo aqui para colocar comentários. Ele vai fazer qual a idade, né? Qual a faixa etária. Ele vai fazer um cálculo aqui para você estatístico, qual a faixa etária, qual o tempo que ficou em aberto, quantos dias ficou em aberto e esse tipo de acidente para essas ações aí. Depois a gente tem aqui o plano de ação. Então, quando gera um acidente, geralmente você tem um ou mais planos de ação, de ações que precisam ser tomadas. Então aqui você cadastra esses planos de ação, coloca a data, coloca qual o processo, coloca a descrição. Então você pode colocar acidente 1, né? Você identifica ele conforme o ID lá do acidente. Então você linka um no outro aqui. Aqui você vai ter a descrição, né? Quais ações vão ser tomadas, quem são os responsáveis, qual que é o prazo, a situação, né? E qual que foi a data de conclusão. Comentários, e aí ele também faz uma estatísticazinha aqui na própria planilha, certo? Aqui a gente colocou também uma matriz de SWOT para você fazer o quê? Para você colocar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, né, em relação aos acidentes da empresa ou em relação às atividades em si para evitar acidentes. Aqui a gente tem uma aba de relatórios onde você pode colocar qual que é a meta de acidentes, você coloca quantos acidentes ocorreram realmente, né, as horas homens trabalhadas, para você fazer basicamente aquele cálculo ali do quadro da NR4, tá bom? Então aqui você tem várias métricas, então tem total de acidente, tem total com afastamento, total sem afastamento, então você consegue fazer esse preenchimento e fazer essa classificação. Aqui por último nós temos os dashboards, onde ele mostra os indicadores de segurança, então a taxa total de acidentes, taxa de acidente com afastamento e por aí vai, tá? Ele vai mostrar quanto que é o percentual de cada um desses aí. Aqui tem uma parte que é uma das partes principais dessa planilha, que é a parte onde ele enquadra tudo que aconteceu dentro da pirâmide de Bird, ou pirâmide do Pom, né, como é mais conhecida aí atualmente. Então, aqui você vai saber quantas ações elas tiveram que ser reativas e quantas ações elas foram preventivas. Como seria isso? Então, aqui tem os atos inseguros. Então, todos os atos inseguros que você registrar, condições, quase acidente, você vai ter como fazer uma ação preventiva, né, antes de ocorrer um acidente. Quando tiver um primeiro socorro, um acidente sem afastamento ou com afastamento, já tem uma medida reativa, né, já ocorreu aquilo ali, você não tem como fazer um controle preventivo mais. Então você consegue ter um controle bem visual de tudo que está acontecendo, você pode colocar isso aqui no quadro de aviso da sua empresa, tudo mais, dá para fazer até uma gestão à vista com isso aqui. Aqui a gente tem outra parte dos indicadores, né? Qual o número total de acidentes por mês, quantos foram com afastamento, quantos foram sem afastamento, primeiros socorros. E, por último, a questão dos planos de ação. Quantos planos de ação foram criados, quantas ações foram concluídas, quantas estão em aberto, percentual de concluídas. Então, tudo isso aí faz parte dessa planilha aqui de controle de acidentes. Então, para ter acesso a essa planilha e diversos outros materiais,
é só acessar o link na descrição do vídeo.